eu me chamo Ellen, assistente social do Ellen? prédio. Tá. Isso. Quem mais, Ellen, vai estar conosco? Não só eu, a gente está fazendo individualmente, Carmen, mas como é uma live, o pessoal vai colocando nos comentários, Ok, tá bom. tá bom? Daí eles vão Obrigada. fazendo perguntas, Tá. deixa 20 minutos para você falar e eu vou 10 minutos para você falar, e daí a gente deixa 10 para conversar interagir com vocês. O Carmen tá dando algum retorno, vocês não têm fone para ouvido? Eu vou tentar. Ontem à noite ele não funcionou muito bem. Vamos ver hoje se ele funciona. Tá bom. Ellen, melhorou agora? Deixa eu confirmar aqui. Oi. Melhorou, É que daí eu consegui me escutar, né? Tá. Muito baixo. A gente só tá mandando o link aqui pro pessoal. Como é que a senhora tá? Tá. Podemos começar, Carmen? Sim, por favor, Ellen, para a gente poder dar conta do horário também, da agenda das 18h30. Ok. Então, pessoal, boas-vindas para Carmen, todo mundo que está assistindo. A gente começa mais uma live hoje com a candidata Carmen. Então, para explicar, Carmen, só para uma introdução, nós estamos no Fórum dos Trabalhadores de Laje. A gente construiu o termo de compromisso que foi enviado previamente. Foi construído através de uma plataforma onde o pessoal, todos os trabalhadores foram colocando sugestões e das suas demandas, né? Também colocamos algumas conquistas que a gente foi tendo através de reivindicações e articulações que os trabalhadores fizeram, né? Então, nesse termo de compromisso, o intuito hoje é de vocês trazerem, né? Qual que é o compromisso de vocês, as propostas que tem para a política de assistência social e se tiveram algumas divergências com a nossa carta, né? E aí, acho que eu te passo 10 minutinhos, daí você pode estar explanando, né, sobre a candidatura de vocês. A gente pede que seja focado para a política de assistência, né? Devido até ao pouco tempo. E depois, nos 10 minutinhos, a gente repassa para as perguntas e comentários que estiverem aparecendo do resto dos trabalhadores. Pode ser? Pode, perfeito. Então, Primeiro, tá bom, eu passo a palavra já. saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social do município de Lages, saudá-los todos em nome da Ellen, né? Agradecer este momento de reta final de processo eleitoral, momento em que cada um e cada uma vai decidir o que compreende como a melhor alternativa para o município de Lages. Eu primeiro preciso só rapidamente, que eu não sei se todos que estão conosco acompanharam as nossas propostas e o porquê que a Carmen está vindo para o pleito municipal. Mas a minha caminhada como enfermeira, secretária municipal, secretária de Estado, vereadora há 2 anos e deputada estadual, e na Câmara Federal em especial, eu me debrucei muito em alguns temas, né? Eu sou da Comissão de Seguridade Social e Família, onde a questão da assistência social está na Comissão de Seguridade Social e Família. Nós tínhamos, quando eu cheguei, junto com a Comissão de Seguridade Social e Família, além da saúde, nós tínhamos também o debate da questão do idoso e da pessoa com deficiência. Conseguimos separar essas comissões, transformando em mais 2 comissões permanentes, a comissão permanente da 3 na prática, temos também a da mulher, mas a comissão permanente da mulher, a comissão permanente do idoso e a comissão permanente da pessoa com deficiência. Mas todos esses temas estão diretamente ligados
à assistência social e também muito ligados à questão da saúde e da educação. Por que eu estou me colocando à disposição como candidata e com muita sinceridade, com muita franqueza, em função do momento que nós estamos vivendo. Esta pandemia, com certeza, nos questionou a todos. A mim não foi diferente, eu perdi minha mãe no dia 19 de janeiro. Na semana seguinte eu fui para Brasília, e eu estava em Brasília já quando eu ouvi uma entrevista do presidente da República dizendo que não dava para repatriar os brasileiros por falta de texto legal, ou seja, não tínhamos uma proteção jurídica para trazer os brasileiros que estavam em Wuhan. Naquele momento nós não imaginávamos o que estaríamos por enfrentar, e tenho certeza que todos acompanharam a chegada, assim como eu, dos brasileiros, mas numa sensação e numa coisa que era muito distante, né? Que parecia que naquele momento para nós, que isolando eles, passando os 14 dias com os testes negativos, nós não teríamos a pandemia no Brasil. E muito pelo contrário, ela chegou muito rápido. A gente, a partir da lei que eu tive a oportunidade de relatar no dia 4 de fevereiro, que se transformou na emergência sanitária internacional, essa nossa lei que é a coluna mestra de tudo que aconteceu de lá para cá, a gente viu aí que a gente teve perdas de postos de trabalho, nós tivemos óbitos, e são óbitos que a gente precisa considerar que cada um dos mais de 160 mil óbitos, essas pessoas pertencem a uma família, independente da sua faixa etária, porque me dói muito quando a gente também ouve dizer, mas é idoso. Minha mãe faleceu com 94 anos e ela me ensinou que nunca era para a gente voltar de um velório dizendo, mas era um idoso, porque ela dizia para a gente, quem diz que a gente quer ir, né? Então, são pessoas, familiares, amigos, filhos, netos, marido, esposa, enfim, de homens e mulheres que aqui continuam bastante angustiados. E a questão da assistência social, gente, no nosso município, ela é mais acentuada. O olhar para a questão da assistência social, ele é um olhar que a gente fica olhando para Blumenau, para Jaraguá do Sul, para Joinville, e diz mais Jaraguá, mais Blumenau, mais Joinville. Mas nós temos aqui uma situação socioeconômica, uma situação que a gente precisa fortalecer a busca do emprego com qualidade para quem está nos nossos bairros. Nós só vamos sair dessa situação se nós mudarmos a realidade atual. E quando a Carmen dizia, nas nossas entrevistas ou nas nossas audiências públicas, que nós temos que nos transformar em homens e mulheres melhores, é porque eu sou coautora também do Marco Legal da Primeira Infância. E sei que nós só vamos mudar esse país, nós só vamos mudar a nossa realidade quando nós investirmos pesado na primeira infância e dermos a oportunidade das crianças de 0 a 6 anos de serem amadas, cuidadas e estimuladas. Eu tenho dito com muita franqueza que todos os pais amam e cuidam dos seus filhos do jeitinho deles, mas nem todos os pais sabem a importância da estimulação precoce na janela de oportunidades, em especial de 0 a 3 anos. E quando a gente se debruçava e questionava, não neste ano, que esse ano exigiu de todos nós o distanciamento, mas em anos anteriores, inclusive conversando com a Muri, que a gente precisava fortalecer essa política, ter esse olhar para a região serrana, nesta dimensão da questão da educação infantil, a gente percebeu que o que está no texto legal tem um distanciamento. Por isso eu não vou falar da saúde aqui, porque tem uns textos legais da saúde para discutir, e é em função desse distanciamento entre o que está na Constituição, o que estão nas nossas leis e o que tem o acesso à nossa população, que está me trazendo como candidata a prefeita do município de Laje. Eu sei que as nossas dificuldades serão gigantes, mas sei que com muito trabalho, com respeito aos trabalhadores, e aí eu digo aos trabalhadores, servidores públicos municipais, que os nossos olhos como servidores públicos municipais precisam voltar a brilhar, e os olhos do cidadão que procura os serviços no poder público também precisam voltar a brilhar. Nós, servidores públicos, estamos sendo muitas vezes até marginalizados em função de algumas dificuldades. Claro que assim como em todos os segmentos nós temos os nossos problemas, nós temos 1 ou 2% que não corresponde, mas a gente tem que tomar o cuidado da generalização que está acontecendo com relação aos servidores públicos. Então, as condições de trabalho, elas se fazem necessárias, o cuidado de aqueles que cuidam
e atendem a nossa população, se faz necessário. Quando eu falo do cuidado, eu estou falando do cuidado mesmo, para a gente tentar fechar o diagnóstico, porquê do adoecimento tão intenso dos servidores públicos, dos mais variados segmentos. E dentro da assistência social, nós temos aí o Conselho Municipal de Assistência Social, que para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade de discutir, de debater, de fortalecer conselho, porque eu venho da implantação dos Conselhos Municipais de Saúde, Conselho Estadual e Conselho Nacional. Fui conselheira nas 3 esferas e presidi, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, o Conselho de Saúde. Então, eu sei da importância dos conselhos, eu sei da importância que nós temos e o olhar que vocês têm que ter, em especial para a nossa população mais vulnerável. Nós não vamos ter uma cidade desenvolvida na área econômica se nós não enfrentarmos os nossos problemas sociais. Não adianta a gente dizer que tem que trabalhar. Eu vou dar um exemplo de uma menina que eu encontrei ontem, 19 anos, no bairro São Paulo, para dar o exemplo mais recente que eu tive. E ela dizia que queria trabalhar e eu dizia assim, mas o que você sabe fazer? De tudo. Mas de tudo o quê? E cada vez que eu procurava fazer o diálogo com ela, a resposta sempre era de tudo. Até que eu consegui dizer para ela assim, mas o que você mais gosta? De tudo aquilo que você sabe fazer, o que você mais gosta? E ela teve dificuldade de me responder, gente. É uma menina com 19 anos. A gravidez na adolescência que nós estamos vendo nos nossos bairros, no Gralha Azul, um menino de 13 com uma menina de 14 anos. Para dar alguns exemplos. Então, nós não estou dizendo que nós estamos falhando nas políticas, mas nós precisamos nos debruçar com mais intensidade em cima das políticas públicas na área da ciência social, que vai desde a criança ao nosso jovem, adulto e os nossos idosos. Se nós não fizermos isso, e não fizermos através de parceria, através de fortalecimento das políticas públicas, através de um orçamento, que eu sei que a peça orçamentária já foi encaminhada para a Câmara de Vereadores, mas a gente precisa garantir, e para isso, gente, a gente está pensando e deseja implantar ferramentas que possibilitem a atuação com mais facilidade dos trabalhadores da ciência social como dos demais órgãos. Não dá para a gente ter um computador que não tem uma rede de internet boa, que o profissional fica ali quase 15 minutos para tentar alimentar o sistema, não consegue, o usuário que está na frente dele acha que ele está fazendo outra coisa, que não é atendê-lo. E ele está ali tentando fazer com que o sistema funcione para poder dar resposta para aquele cidadão. Nós precisamos fazer com que a assistência social se comunique com a saúde, que se comunique com a Secretaria da Mulher e que se comunique com a Secretaria Municipal de Educação, para dar alguns exemplos das interfaces que a gente tem. Porque se a assistência social tem demandas, a saúde não consegue ajudar a resolver as demandas que muitas vezes sobra para a assistência social uma demanda que é da saúde, e sobra, porque quando um profissional da assistência social chega numa casa, que naquela família um paciente precisa de um procedimento, a família toda fica desestruturada porque o tempo para realizar aquele procedimento ele é mais complexo e não então se chega à solução. Com isso, a gente está comprometendo a saúde mental daquela família. Quem entra normalmente para prestar é o profissional da assistência social ou um psicólogo da equipe da Secretaria de Assistência Social, porque a gente não se comunica e não consegue fazer as demandas. Então, assim, o nosso propósito é respeitar o desenho, assim como eu sempre respeitei o desenho do Sistema Único de Saúde, e o SUAS veio logo após o SUS, então a interface da sua construção é muito semelhante. Então, eu, é claro, fazem 20 anos que eu não estou diretamente na atividade, que eu saí do município, voltei para o Hospital Geral Maternidade Teresa Ramos, trabalhei como enfermeira e vereadora, depois fui para a Secretaria de Estado da Saúde como secretária de Estado e secretária adjunta. Então, é claro que nesses 20 anos muita coisa evoluiu, mas também como parlamentar eu procurei dar as estruturas possíveis através de emendas para dar as condições necessárias para a assistência social. Através de... Já vou encerrar então. Através de emendas que possibilitassem a aquisição de veículos ou a melhoria dos espaços públicos dos profissionais que atuam na área da ciência social. Agora, sem sombra de dúvida, os nossos desafios são gigantes e se
como prefeita, não trabalhar com os profissionais, nós não vamos conseguir avançar e enfrentar os desafios que nós temos para reduzir as desigualdades na nossa cidade, que são muitas. Só não enxerga aquele que não conhece a realidade dos nossos bairros e do cantinho dos nossos bairros. Porque passar na linha de ônibus também é fácil. Quero ver, entrar e saber o que está acontecendo lá. Lá onde tem uma criança vítima de violência dentro de casa, lá onde tem um idoso vítima de violência, ou numa casa que a família está implorando por um pedaço de pão porque não tem o que comer e a cesta básica terminou. Certo. Carmen, você conseguiu ler o termo, a carta? Li. Tem algum tem, gente, tem. Não, eu não posso dizer, gente, que é uma carta simples de ser assinada a partir de uma reunião e do recebimento de um texto. Eu vou dizer para vocês aquilo que eu disse em outros setores, eu vou dizer exatamente o que eu disse no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, quando nos apresentaram uma carta com 5 itens, 3 deles era obrigação do município, deveria estar acontecendo de rotina, e 2 deles estava o coletivo dos candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, e eu fui obrigada a dizer, olha gente, não dá para assinar um documento sem a gente saber qual é o impacto financeiro, porque eu aprendi na minha casa que compromisso assumido tem que ser honrado. Então aqui tem uma questão de estatuto, né, dos servidores públicos, que tem também nas outras secretarias a questão da demanda. Eu sei que vocês têm uma demanda da questão da carga horária dos profissionais da assistência social, que foi, vamos dizer assim, regularizada, entre aspas, eu não sei a segurança jurídica da redução da carga horária de vocês para 30 horas há poucos meses atrás, que era uma demanda antiga de vocês, quando o debate começou a acontecer, mesmo antes da Carmen ser candidata, de repente passou a ser possível. Porque nós já estávamos conversando, eu já tinha tido a oportunidade de conversar com alguns profissionais dizendo. Então aqui tem questões que a gente precisa se debruçar e fazer os impactos financeiros, lembrando que neste ano de 2021, em função da emergência sanitária internacional, nós estamos proibidos de fazer qualquer tipo de reajuste de progressão ou concurso público. Por que eu digo isso? Porque eu fui a única, junto com o deputado Pedro Kizai, que votei para a derrubada do veto 17, fomos vencidos e mal interpretados, inclusive, pelos servidores públicos. Repito, mal interpretado pelos servidores públicos. Então, a gente precisa discutir tudo que for da política pública, que vem da diretriz nacional, eu não vejo dificuldade de implementação, gente. Agora, para isso, a gente precisa discutir o que mais a nossa cidade precisa. Como nós juntos vamos fazer o enfrentamento, em especial, para a gente, de fato, ter uma outra realidade. De fato, aquela mãe que precisa fazer uma laqueadura tem o seu acesso à laqueadura e o profissional da ciência social, quer seja da saúde ou da Secretaria de Ciência Social, tem que pedir, pelo amor de Deus, para que aquele procedimento seja feito, porque aquela mãezinha já tem 9, 10, 11 filhos. Implantei como secretária municipal e acabou não acontecendo. Então, assim, eu assino o documento sem nenhum problema, com o compromisso da gente continuar o debate, porque é um debate que a gente precisa sentar numa mesa, a gente precisa ir alinhando tudo que a gente considera política da assistência social, através dos programas do governo federal, a inserção nossa junto à Secretaria de Estado de Assistência Social, que nem sempre é a inserção que a gente deseja, né? Eu percebo que tem um certo afastamento ainda dentro do nosso Estado com relação municípios e Estado, e aí a questão dos nossos profissionais através de concurso público, unificação de estatuto, carga horária. O meu compromisso com vocês é sentar e discutir. Não é apenas me comprometer de que vou fazer, mas para fazer eu preciso ter os impactos financeiros e junto com vocês a gente vai precisar trabalhar os impactos e as questões do enfrentamento para a gente poder organizar, sempre pensando, gente, que a gente precisa fazer a economia interna para a gente poder também valorizar os trabalhadores. Certo. Carmen, né, a gente pede que vocês também, se puder, colocar os pontos que você não tiver, e se tiver algum comentário, e nos mandar essa carta daí assinada e a gente compartilha com o resto dos trabalhadores. Perfeito. Isso que eu estou colocando aqui, com certeza eu vou... vocês também devem estar gravando. Eu não sei se nosso pessoal está gravando, mas eu peço
que transcrevam para mim, para a gente poder fazer essas observações nos pontos que a gente entende que precisa ser construído junto, gente, porque senão, com toda sinceridade, seria muito fácil a gente chegar no governo municipal sem avaliar a complexidade e a responsabilidade que é um orçamento público e as competências de um gestor municipal, em especial de uma prefeitura do município. Carmen, teve uma pergunta aqui, já vou começar a passar para a gente dar conta do tempo, né? A candidata, se eleita, pretende aderir a programas aos moldes da Criança Feliz? Eu pretendo ir mais longe, gente. A gente precisa trabalhar com a Rede Nacional da Primeira Infância, que é a questão, primeiro, nós atuarmos fortemente na inserção das nossas crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, com prioridade de 0 a 3, de pais e mães trabalhadores no nosso ICEINS, se possível, e aqueles que tiverem condições em período integral, porque nós sabemos que os trabalhadores são de carga horária de 40 horas e com isso, muitas vezes a criança sai do centro de educação infantil e vai para casa e passa a ser cuidada pela irmãzinha mais velha, ou o irmão mais velho, em função da necessidade de estarem no trabalho. Nos moldes, a política nacional do Criança Feliz, ela pode ter outra característica aqui no nosso município, mas que a gente precisa se debruçar na política pública para a atenção integral à criança de 0 a 6 anos, para transformar essas crianças em sujeito de direito e elas conseguirem desenvolver as suas competências, para que daqui a 14 anos, 17 anos, elas possam efetivamente ter vencimentos superiores ao que, se elas não tiverem essa atenção, 7 vezes mais oportunidades de vida, uma criança que é amada, cuidada e estimulada. Por isso é uma política pública que precisa ser discutida e precisa ser transversal. E quando eu digo transversal é saúde, educação, saúde e assistência social no mínimo, tá? Se vai ter os agentes, né, os profissionais que vão estar acompanhando no domicílio, tudo isso vai ser discutido com o coletivo dos trabalhadores das áreas afins. Tá certo. A próxima pergunta foi: qual a proposta para o fortalecimento das organizações da sociedade civil? Primeiro, o nosso município precisa reconhecer que ele não dá conta das atribuições sem o papel da sociedade civil. Nós precisamos compreender que as instituições, ou que atendem as pessoas com algum tipo de deficiência, como a PAI, APAS, a DEVIPS e outras, as instituições que atendem, que são as ILPIs, os nossos idosos, o poder público nunca vai ter condições de absorver toda essa demanda. Então, um marco regulatório, ele veio não para dificultar a vida dessas pessoas, dessas instituições, mas ele veio para garantir e assegurar que instituições que não fossem regularizadas pudessem estar recebendo recursos públicos, como a gente já teve em anos anteriores, não a questão aqui de Lages, mas algumas regiões do país a gente teve isso. Então, o fortalecimento das instituições não governamentais é muito importante, porque o poder público sozinho não dá conta dessas políticas públicas, e o papel nosso da prefeitura, junto com a assistência social, é inclusive ajudar na captação de recursos que nós temos para a pessoa com deficiência, para a criança, para o nosso idoso. Não dá para a gente deixar os nossos recursos embora, quando você pode fazer a captação no próprio município e fortalecer as políticas públicas. Tá, só teve mais uma aqui. Estamos com uma demanda crescente para atendimento à saúde mental de crianças e adolescentes. Qual a estratégia para melhorar a efetivação dos atendimentos nessa área? Quando eu estava no município, há 20 anos atrás, a gente implantou o PAPS, Programa de Atenção Psicossocial. Esse programa era composto, e ainda uma parte dele é composto, por um neuropediatra, uma pediatra, uma psicopedagoga, uma pedagoga, uma fisioterapeuta, fonoaudiólogo, oftalmologista, otorrino, assistência social. É uma equipe multidisciplinar. A criança que tivesse alguma dificuldade na rede municipal de ensino, e aqui eu reconheço que eu comecei sim pela rede municipal de ensino no primeiro ano, e aí depois eu não conseguia me conformar, porque as normas do Sistema Único de Saúde são muito claras, você não pode distinguir a população da tua cidade pela escola que ele frequenta ou pelo bairro que ele mora. Então,
a gente, a partir do segundo ano, também passou a absorver, depois da experiência com a rede municipal de ensino, as crianças de outras, das outras escolas do Estado. E o que esse programa fazia? Fazia diagnóstico das crianças. Muitas vezes uma criança não acompanha a copiar o quadro, ou não compreende o que o professor está dizendo, pode ser por uma dificuldade visual ou auditiva, e a gente trabalhou isso fechando diagnósticos. E a questão da saúde mental está muito complexa. Graças a Deus, depois de muitos e muitos anos, nós vamos ter lá no Hospital Infantil um centro de internamento para crianças dependentes de álcool e outras drogas. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer que nós não temos crianças dependentes de álcool e outras drogas. Então, a gente já vai poder atender uma parte da nossa população. Oi? Oi? Carmen? Caiu? Caiu aqui. Ficou mudo. Você pode repetir um pouquinho? Tá. Você conseguiu ouvir o que eu falei do Hospital Infantil? Sim. Tá. Então, a gente vai ter lá... Isso, tá. Nós vamos ter lá, depois de muitos e muitos anos de luta, um setor que vai acolher e vai atender nossas crianças dependentes de álcool e outras drogas, que deve ser um dos desafios que vocês também encontram e vivem no dia a dia. A questão da saúde mental, gente, com a pandemia está se agravando em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, alguns mais acentuados e outros menos, mas as doenças mentais elas estão se acentuando, e aí nós vamos precisar fazer diagnóstico e saber como fazer esse enfrentamento e como nós vamos inserir no atendimento dos nossos NASFs, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, mais profissionais para dar conta das demandas de atenção à saúde mental da nossa população, que com certeza nós vamos estar vivendo isso mais acentuado quando nós tivermos a retomada nas unidades básicas de saúde. Uma outra coisa que me preocupou muito e me chamou muito a atenção, o meu irmão mais novo, mas é um homem de mais de 50 anos, 54 anos, o Cirinho, ele teve lesão na hora do parto, faltou oxigênio no cérebro. E o Cirinho é um homem que ele tem as dificuldades, a memória dele é visual, ele toma ônibus conhecendo as letras. O número de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência nos nossos bairros da cidade. Nós vamos ter que trabalhar como é que está a condução dos partos da nossa cidade. Também é um outro problema que, se a gente não atacar na questão do pré-natal e na assistência durante o parto, a gente traz para o serviço social mais fragilidades. Eu estive numa casa hoje de uma mãe e um pai com 2 filhos autistas. E aí eu parei para pensar quando eu saí daquela casa e agradeci a Deus que a gente reclama, porque a gente não tem noção do que é uma família com 2 filhos autistas, autismo severo, agitados durante o dia todo, e os pais com a marca no corpo da agressão, que não é uma agressão voluntária, é uma agressão causada pelo diagnóstico dos seus 2 filhos adultos já. Então, eu estou falando daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu vi, daquilo que eu conheço como enfermeira da nossa cidade. Imagino o que vocês encontram e percebem cada vez que recebem uma demanda, quer seja no CRAS, no CREAS ou num atendimento domiciliar. Só mais uma última pergunta que teve, Karen, que me mandaram. Qual que é o critério? A gente também estava surgindo nos nossos debates, né? Qual que é o critério que vocês vão utilizar para a escolha da pasta, né, do secretário da assistência social, e se vocês já têm algum nome? Eu vou responder o que eu respondi ontem para a equipe da educação, que eu estava ontem à noite com eles. Eu já ouvi vários nomes para secretários e secretárias municipais de educação. Não existe nenhum nome definido para nenhuma das pastas. A gente só vai fazer isso a partir de segunda-feira, dia 16. Primeiro, porque eu entendo que esse não é o momento. Segundo, nós temos que... E eu sou fruto disso, gente, então eu não tenho nenhum problema. Eu sou fruto de servidora de carreira que chegou ao cargo de secretária de Estado da Saúde e chegou a Brasília. Então, para mim, a valorização do servidor público é muito tranquila. Muito tranquila. Agora, tem que responder. Tem que ter competência, tem que ter liderança e tem que responder às demandas, porque, gente, a sociedade civil nos olha
não da maneira que nós gostaríamos. Acreditem no que eu estou dizendo. Ou nós vamos conseguir mostrar para a população que demanda os serviços públicos a importância do nosso papel, ou de alguma forma ou de outra daqui a pouco a gente deixa de existir em função de que nós somos um peso e um custo para a sociedade. Tá certo. Mas não ficou claro, Carmen? Não tem ninguém, não tem, eu não tenho com nenhuma pasta. O que eu tenho de critério é, a gente precisa aumentar o quadro de mulheres. Eu não posso, na condição de prefeita, perceber e continuar acompanhando as mulheres ocupando a saúde e a educação e, olha lá, de vez em quando, a assistência social. Nós temos mulheres do município, do quadro da prefeitura, do quadro efetivo, com conhecimento para ocupar outros espaços, que não sejam esses espaços mais do cuidar também, como saúde, educação e assistência social. Quando eu digo do cuidar é porque nós temos mais professoras, mais mulheres na assistência social e mais mulheres na saúde. Então, é mais natural, ou seja, é natural que essas pastas sejam ocupadas por mulheres. Agora, nós não precisamos e não devemos ter preconceito, gente. Nós precisamos de profissionais que conheçam o serviço, se debrucem no serviço e comandem o serviço para respostas. Respostas para quem está trabalhando e respostas para quem demanda os nossos serviços. Eu não tenho nenhum acordo de serão só servidores públicos ou não serão servidores públicos. Eu não tenho nenhum acordo nesse sentido. E não tenho nenhum acordo com nenhum partido que coligou conosco, quem vai assumir que pasta, porque eu não entendo que as secretarias devam e possam ser porteiras fechadas, como passou a se chamar nos últimos anos quem assumiu uma pasta. Então, quem assumiu aquela pasta do partido A, B ou C, eu sou absolutamente contrária a esse tipo de conduta. Isso não soma, isso divide. Sim. Eu acho que vale ressaltar, né, a nossa preocupação nesse sentido, que vem bastante essa pergunta, é que tem alguém que seja colocado ali, que tenha esse conhecimento da política de assistência, que seja uma pessoa que dialogue e tenha competência, né? Não só uma competência no sentido de... Que não seja um cargo político. Exato, isso. E não trate como uma política assistencialista, né? Que não é o que nós não somos e é o que a gente trabalha diariamente para desconstruir na sociedade, né? Mas eu acho que era isso, Karen, se você quiser fazer... Concordo com os 3 termos que você disse, Ellen. Se nós não conhecermos o serviço, não tivermos comprometimento com o serviço e não dialogarmos com os trabalhadores e com os usuários, a gente não vai dar conta. Então, isso tem que ser prerrogativa máxima. E também precisamos dialogar adequadamente com aqueles que prestam os serviços que nós não estamos prestando, que é a sociedade civil organizada, que cuida de inúmeras instituições da nossa sociedade. Certo. Tá? Agradecer, pedir o voto, dizer de novo que eu estou muito confiante, amadureci nessa caminhada, porque a gente só amadurece também quando a gente conhece as pessoas, e é fundamental a gente conhecer o comportamento e o jogo de que vale qualquer coisa para estar no poder. E estou dizendo isso porque mesmo aqueles que já estão, tudo aquilo que não fizeram agora é possível de fazer. Que bom! Mas quem vai fazer não serão eles. Essa é a minha posição. Eu acredito com convicção que nós vamos ter a renovação em Lages, mas porque faz parte do processo, mas também faz parte do processo um mínimo de verdade. E quando a gente não tem a verdade nas falas, me preocupa muito, porque não é assim que a gente constrói uma sociedade mais forte, mais pujante e mais defensora. Por isso que eu estou com o vice, que é o Samuel, que já trabalhou com vocês, que provavelmente vocês têm questões que vocês concordam do período que ele passou, questões que vocês não concordam, e isso a gente vai discutir depois lá na frente, mas eu acredito sim que juntos a gente vai poder fazer mais, eu e o Samuel por Lages, não tenho a menor dúvida. Mas junto com vocês, sem vocês, a gente é só 2 andorinhas. Não tem como não se trabalhar com o coletivo dos servidores do município, quer sejam efetivos ou temporários.
Certo, a gente passou um pouquinho do tempo, mas até deu conta das demandas aqui. Eu lhe agradeço pela disponibilidade, viu, Carminha? A gente vai estar aguardando as suas ponderações com a carta assinada, tá certo? Perfeito, perfeito, tá? E a assim, live vai ficar gravada ali na perfeito, página. então já deixa gravado ali, Ellen, tá? Já que fica. o debate com relação à revisão do estatuto, unificação de estatuto, carga horária, plano de carreiras, a gente precisa sentar juntos, designar a comissão e fazer a construção no coletivo. Eu fiz isso em 2006, na Secretaria de Estado da Saúde, com 14 mil servidores da saúde, que é o nosso plano de carreira, cargos e salários do Estado, e foi depois de um amplo debate. Pensem vocês que foi para a Assembleia Legislativa, fomos para a audiência pública e o projeto não teve alteração. Ele não teve alteração, não teve emendas, porque ele foi construído no coletivo. Secretaria, junto com os trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde. Então, quem estava dirigindo com quem era os receptores do plano de cargos e salários do Estado. Por isso que nada será construído sem o amplo debate, nada será encaminhado para a Câmara de Vereadores sem que a gente faça uma construção coletiva primeiro. Tá Obrigada. certo, então. Obrigada a você também. Então, até Obrigada, mais. forte abraço e até domingo de noite na Vitória, se Deus quiser. Beijo grande, gente. Abraço, Fiquem com Deus. tchau.